segundo Lucas, hoje é o capítulo 12. Jesus Cristo, ele nunca escondeu o seu desconforto com a hipocrisia. Ele nos orienta a tomar todo o cuidado possível para não acabarmos envolvidos em suas artimanhas. Daí ele diz que, aí vem o versículo número 2, não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Aquilo que as pessoas observarem em mim deve ser o que eu realmente sou. A quem devemos temer? Versículo 5 nos diz assim: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vivemos em um mundo que deseja controlar a nossa fé em Jesus. Confessá-lo publicamente é pré-requisito para a salvação. Versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Essa confissão não se dá apenas em palavras. O comportamento, as escolhas, as decisões, palavras, ou seja, a nossa vida deve ser uma confissão pública de quem Jesus é. No versículo 13 até o 21, o Senhor nos ensina que não devemos viver preocupados com aquilo que vamos ter, preocupado com o nosso futuro. Versículo 15 diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Daí ele conta a parábola do rico sem juízo. Nela um homem ele passou a vida preocupado em ter cada vez mais, e cada vez mais conseguir, e cada vez mais crescer, cada vez mais procurar, cada vez ter mais dinheiro. O que ocorreu é que teve uma morte repentina e em vida não construiu nada para Deus. Aí o versículo 20 nos diz assim: mas Deus lhe diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Precisamos sempre refletir sobre as nossas prioridades e quais são as nossas prioridades em nossa vida. Do versículo 22 até o 34, Jesus continua ensinando sobre o ter. E agora em diante ele fala sobre a ansiedade com as necessidades da vida. Temas como comida e roupas são abordados. O versículo 22 nos diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Daí então o Senhor Jesus utiliza exemplos da natureza para nos mostrar que não há necessidade de vivermos de maneira tão ansiosa. Versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. No versículo 30 ao 40, ele fala sobre a volta de Jesus, que é algo eminente. Precisamos estar preparados em todo o tempo para o acontecimento deste maravilhoso evento. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Ele chega a comparar a vinda com uma vinda de um ladrão, algo que normalmente ninguém espera. Versículo 39. Sabei, porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Do versículo 41 ao 48, ainda falando sobre a volta de Jesus Cristo, conta a parábola do empregado fiel. Certo senhor deixou o servo sob a sua custódia
de um administrador, com a esperança de que ele cuide de todos. Seu dever é mantê-los alimentados e seguros. Digamos que o administrador considere que o senhor está demorando demais e pare de desempenhar a sua tarefa. Jesus diz que o Senhor virá em uma hora em que ele não espera e o punirá por causa do seu mau trabalho. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O exemplo é bem claro. Jesus Cristo espera que, na sua volta, todos nós estejamos prontos, servindo bem. Deve haver em nós uma expectativa viva e constante pela volta do Senhor. Do versículo 49 ao 53, crer em Jesus Cristo tem muitas consequências, e uma delas é a divisão. Há vários casos de cristãos que perderam direitos familiares, foram excluídos, marginalizados de seu convívio por causa da sua fé em Jesus Cristo. Versículo 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo antes divisão. Do versículo 54 ao 56, Jesus Cristo diz que se sabemos quando vai chover ou fazer sol, devemos também ser capazes de perceber os sinais do fim. Desta forma, devemos nos preparar e não ficar dispersos. Versículo 56. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época? E para nós encerrarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo 57. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? E assim nós encerramos a leitura do capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.